Queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra aqui agora ao seu coração, e essa palavra está em 1 Crônicas, ou primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, e no versículo 10 e no versículo 11. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, o verso 10 e 11, diz assim: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação, e disse, bendito és tu, Senhor. Veja para quem Davi estava dirigindo esta oração. Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, verso 12, 11. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Vou ter só até aqui. Eu queria destacar uma dessas qualidades ou virtudes que pertencem somente a Deus. Veja, uma qualidade, uma virtude que só pertence a Deus. Todas aqui só pertencem a Ele, mas uma delas, a honra. Toda honra deve ser dada somente a Deus. Você pode dizer amém? Só que há um texto, lá em Malaquias, no primeiro capítulo, e no versículo 6, que Deus nos faz uma pergunta. Essa pergunta é para mim, é para você e para todos nós. Malaquias 1:6. Deus diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Deus falando: se eu sou o pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Até aqui. Perceba que esse texto ele é bem claro. Deus questionando a congregação, no caso o povo de Israel, aqueles que o serviam no templo, perguntando para eles: aonde está a minha honra? Não a do pastor aqui, não do sacerdote lá, a honra de Deus, aonde é que ela está? O que esse texto está dizendo para nós, companheiros, meus irmãos, é que Deus estava entristecido, porque aqueles homens, aquele povo, desonravam a Deus, desrespeitavam o Senhor e desprezavam a Ele. Veja que o negócio era sério. Eles desonravam, desrespeitavam e desprezavam a Deus. Aí você pode estar perguntando: o que estes homens fizeram, pastor, para deixar Deus tão entristecido e fazer esse questionamento? A resposta é: eles não estavam sendo fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas. Eu sabia, pastor, que o senhor ia falar sobre isso. Eu tinha certeza, pastor. Bom, se você tinha certeza ou não, é a palavra de Deus falando para nós. Honrar a Deus. Eu vou melhorar a frase aqui para ficar bem claro. A forma mais clara e evidente que nós observamos, não só nesse texto em Malaquias, não só o texto em 1 Crônicas, não só em Provérbios, que depois eu vou fazer menção aqui,
todos eles vão deixar claro que a forma mais clara e direta de nós honrarmos a Deus é através das primícias das nossas ofertas e dos nossos dízimos, ou poderíamos resumir, das nossas contribuições. Veja que em Provérbios, Salomão, escrevendo, inspirado pelo Espírito, diz assim: honra o Senhor com os teus bens. Provérbios 3:9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias, a primeira parte de toda a tua renda. Deus está deixando claro para nós aqui, esse é o meu entendimento, é que não basta eu só contribuir. Para Deus não é suficiente que eu traga o dízimo e a oferta, a contribuição. Eu preciso, se eu quero honrar a Deus, se você realmente quer honrar a Deus, você precisa fazer isso com a primeira parte. A primeira parte é aquela em que você recebe, e pode ser R$10 ou pode ser R$10.000. Você recebe, você separa e você honra a Deus. Eu conheço a grande maioria, praticamente a totalidade de vocês, de todos os irmãos aqui. Eu conheço irmãos que estão aqui entre nós, que praticam este princípio bíblico. Eles não esperam terminar o mês para fazer as contas de quanto receberam para trazer o dízimo ou entregar a sua oferta especial. Não. Hoje, com o advento aí dos valores, dos PIX, das transferências, pastor, ficou muito mais fácil. Você recebe aqui, você pode mandar para lá. Pode ser domingo, pode ser sábado, pode ser de noite, pode ser de madrugada, pode estar chovendo, pode ter sol. Facilitou. No meu tempo, meus irmãos, quando eu comecei a dar o dízimo, há 20 e poucos anos atrás, lá em Rio do Sul, sabe o que eu fazia, companheiro? Eu trabalhava na indústria têxtil. No horário de meio-dia, que era 1 hora só que eu tinha de almoço, eu não almoçava no dia que eu recebia, ou comia muito rápido. Sabe para quê? Naquela época a gente recebia em cheque. A indústria que eu trabalhava, ela nos dava um cheque. Eu saía lá onde eu trabalhava, ia até o centro da cidade, numa agência do Itaú, que eu não tinha conta, pegava uma fila. Pastor Abraão, estava todo mundo naquele horário do meio-dia no Banco Itaú lá, e eu lá na fila do Itaú, eu sacava o dinheiro que era o meu salário, e dali eu atravessava, ia para um outro bairro onde estava a congregação que eu congregava, chegava lá 20 para 1 da tarde, batia na porta do pastor na casa pastoral e dizia assim: pastor, eu vim trazer o meu dízimo. Ele disse: mas meu filho, você poderia deixar para o domingo? Eu disse: não, eu separei já o dinheiro do meu dízimo quando eu recebi, e o meu prazer é poder honrar com o Senhor com a primícia, com a primeira parte. Queridos, eu saía lá, o pastor orava por mim, eu entregava, ele registrava, eu saía de lá feliz, louvando, no carro dirigindo, louvando e agradecendo a Deus, porque Ele estava cuidando de mim. Assim eu e a pastora Verônica ensinamos os nossos filhos, e assim nós temos ensinado muitos irmãos, e eu tenho visto que aqueles que colocam em prática esta primícia, Deus tem os abençoado
muito mais. Você já experimentou isso? Eu não poderia privar você de conhecer essa verdade e ter a oportunidade de colocar isso em prática. Porque se eu não soubesse desta verdade, se algum dos companheiros soubesse dessa verdade e não compartilhasse comigo, eu ficaria muito triste. Experimente ser fiel, dizimista e ofertante ao Senhor. E veja que eu não estou falando só para adultos aqui. Nós temos jovens, nós temos adolescentes. Nós temos que ensinar os nossos filhos essa oportunidade de eles terem intimidade com Deus, o honrando com as suas ofertas e contribuições. Ensine o teu filho a dar o dízimo da mesada. Ensine o teu filho a compreender o valor de ofertar ao Senhor, de ter a alegria de estar dando a Deus uma oferta de gratidão. Só que tem uma coisa: você e eu só podemos ensinar aquilo que nós praticamos. Se você tentar dizer para o seu filho: meu filho, faça isso, que Deus vai te abençoar, ele vai saber se você é ou não é um dizimista. Ele vai saber se você pratica ou não pratica a palavra. E o exemplo será maior e mais forte do que qualquer palavra. Provai e vede que o Senhor é bom.